Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre um grupo de componentes de venenos de serpentes que é fascinante, na minha opinião, tanto do ponto de vista estrutural, quanto em relação às atividades biológicas dessas toxinas, que são as metaloproteinases. Bem, para dar a dimensão da importância das metaloproteinases nos venenos de serpentes, sobretudo daquelas da família Viperidae, nós temos aqui um exemplo do que acontece com a Botrytis jararaca, cujo proteoma é bastante conhecido hoje em dia. Então, no veneno da Botrytis jararaca, ocorre uma mudança ontogenética em relação ao seu conteúdo de toxinas. Essa mudança ontogenética é acompanhada da mudança que ocorre na dieta desse animal, que quando na infância se alimenta sobretudo de pequenas presas ectotérmicas, como artrópodes, anfíbios e pequenos lagartos, e na idade adulta se alimenta de presas endotérmicas, que são pequenos mamíferos geralmente. Então, essa mudança ontogenética, tanto na dieta quanto no proteoma do veneno, que aqui fica bem caracterizada. Na verdade, essas representações são de uma análise transcriptômica, mas isso também foi mostrado no proteoma. Então, as metaloproteinases, que são objeto do nosso assunto hoje, elas mudam em relação à sua abundância na glândula de veneno de filhotes para adulto, elas diminuem em abundância de cerca de 53% para 30%. Mas essa diminuição é também acompanhada de uma mudança do tipo de metaloproteinases presentes no veneno, entre o veneno de filhotes e adultos. Então o veneno passa de um veneno que é muito rico em metaloproteinases da classe P3 para um veneno rico mais em metaloproteinases da classe P1, mas é claro que P3 também vão estar presentes. Então, essa mudança ontogenética na dieta, no proteoma, se reflete no tipo de envenenamento, em que o veneno de filhotes é extremamente muito mais pró-coagulante do que o veneno de adultos. Então, dando uma dimensão da importância das metaloproteinases para o animal em si e para o veneno que ele vai utilizar, então, para a sua sobrevivência, subjugar presas, etc. Então, as metaloproteinases de veneno são classificadas no clã MA. Existem 18 clãs, englobando todas as famílias de metaloproteinases em geral. O clã MA, no clã MA existem também diversas famílias, e a família M12, que é representada pela enzima astacina, isolada do crustáceo Astacus astacus, nessa família M12 estão então agrupadas algumas subfamílias de metaloproteinases, incluindo aquelas de venenos de serpentes. Então, na família M12, nós temos 3 grupos de metaloproteinases. As metaloproteinases de venenos de serpentes, ou SVMPs, na sigla em inglês, elas são, então, como nós sabemos, toxinas. A segunda família é a família das ADAMs, a Disintegrin and Metalloproteinase. Essas enzimas são proteínas que estão na membrana celular, então elas não são solúveis, e elas têm uma atividade, sobretudo, de shedases. Elas clivam outras proteínas, geralmente também localizadas na membrana celular, por exemplo, agindo proteoliticamente sobre receptores, por exemplo, da superfície celular, e dessa maneira, como shedases, elas participam em diversos fenômenos de adesão e migração celular e também de sinalização celular. O terceiro grupo de metaloproteases incluídos na família M12 é o das ADAMS-TS, a Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombosponding Motifs. Essas são enzimas proteolíticas também solúveis e que agem então como tais, como peptidases, por exemplo, no processamento de alguns procolágenos, no processamento do fator de von Willebrand e na clivagem de alguns proteoglicanos. Aqui embaixo nós temos a representação estrutural dessas 3 classes de enzimas proteolíticas. Então nós vemos que o que elas têm em comum são o prodomínio, o domínio catalítico,
o domínio desintegrina ou tipo desintegrina e o domínio rico em cisteínas, que estão presentes nas 3 classes de enzimas. Um pouco agora então sobre a caracterização daquelas enzimas de venenos de serpentes. Elas são classificadas em 3 classes principais, P1, P2 e P3, de acordo com a estrutura dos seus precursores, das proteínas precursoras, e da estrutura que elas vão apresentar na fase madura e que, como tal, são encontradas nos venenos. Então, são 3 classes principais. A classe P1, então, vem a partir de um precursor composto de um prodomínio e um domínio catalítico e que, após o processamento, vai ser encontrado, então, no veneno na forma de um domínio único, domínio catalítico. Essas são as enzimas da classe P1. A classe P2 é um tanto mais complexa, tanto do ponto de vista dos precursores e, sobretudo, das formas maduras dessas enzimas. Então, elas também nascem a partir de uma proteína contendo o domínio prodomínio e o domínio catalítico, mas apresentam também no precursor um domínio desintegrina. Na forma madura, como nós a isolamos dos venenos, elas podem aparecer de diversas maneiras. Então, nós temos metaloproteinases da classe P2, que são encontradas nos venenos apenas como domínio catalítico acrescido de uma pequena sequência de aminoácidos chamadas de spacer, e ao mesmo tempo o seu domínio desintegrina pode ser encontrado então no mesmo veneno. Um outro tipo de forma é aquela em que o precursor apenas perde o prodomínio, porém o domínio catalítico e desintegrina permanecem como uma cadeia polipeptídica única. Uma terceira forma é aquela em que esta mesma estrutura pode ser dimerizada, gerando então uma proteína dimérica composta cada cadeia de domínio catalítico e desintegrina. E ainda, os próprios domínios desintegrinas podem se combinar, formando dímeros, sendo eles formando proteínas homodiméricas ou heterodiméricas, dependendo então da natureza da sua estrutura primária. Por fim, a classe P3, também bastante complexa, tem a origem em precursores que são formados por um prodomínio, um domínio catalítico, o domínio tipo desintegrina e o domínio rico em cisteínas. Em alguns casos, temos também como precursor domínios do tipo lectina. Após o processamento proteolítico, amadurecimento dessas proteínas, elas podem ser encontradas nos venenos, então, dessa forma, como a classe P3A. As metaloproteinases dessa classe, P3, então, apresentam o domínio catalítico, tipo desintegrina e rico em cisteínas. A classe P3B, as proteínas dessa classe sofrem um processo de autólise em que os domínios tipo desintegrina e rico em cisteína permanecem unidos, enquanto que o domínio catalítico pode ou não ser encontrado no veneno. Em muitos casos, esse domínio catalítico acaba desaparecendo por autólise. Na classe P3C, nós temos o mesmo tipo de estrutura da classe P3A, porém essas cadeias polipeptídicas podem se dimerizar, geralmente por uma ponte de sulfeto aqui encontrada no domínio catalítico, formando então um tipo de estrutura dimérica, metaloproteinases de alta massa molecular. Por fim, a classe P3D, então, as proteases dessa classe apresentam esses mesmos domínios, porém ao domínio rico em cisteína são ligadas dois domínios do tipo lectina. O primeiro ligado diretamente ao domínio rico em cisteínas e o segundo domínio de lectina ligado ao primeiro, dando então uma dimensão da complexidade com que essas metaloproteinases podem ser encontradas nos venenos de diferentes formas estruturais. O sítio catalítico delas, como nós dissemos, elas são metaloproteinases. Por excelência, então, elas têm que contém um átomo de zinco que fica localizado no sítio catalítico.
Esse átomo de zinco fica lá coordenado no sítio catalítico por alguns resíduos de aminoácidos. Esses são 3 resíduos de histidina, marcados aqui, e um resíduo de ácido glutâmico. Também há uma molécula de água que participa dessa coordenação, mantendo o zinco no sítio catalítico. E por apresentar esse tipo de sequência na região do sítio catalítico, que está representada aqui, excluindo-se então os resíduos que não são conservados, então histidina, glutâmico, outra histidina, esse tipo de motif de ligação de átomos de zinco é chamado o motif estendido, que é característico daquela metaloproteinase, a astacina, que encabeça a família M12 das metaloproteinases. Essa é uma representação da estrutura tridimensional de uma metaloproteinase da classe P1, que apresenta apenas o domínio catalítico na forma madura. Para mostrar então para vocês a localização espacial do sítio catalítico, né, como é que ele se configura na estrutura tridimensional da nesta região, onde nós vemos aqui os anéis das cadeias laterais dos 3 resíduos de histidina, que nós já mostramos, e o átomo de zinco aqui, localizado, então, coordenado por essas histidinas. Como eu disse, essas metaloproteinases, então, são sintetizadas como precursores na glândula do veneno. Então, elas têm um domínio pró, que, enquanto este domínio pró está ligado à cadeia do restante da protease em si, então essa enzima está na forma de um zimogênio, que está representado aqui no exemplo da adamalizina 2. Aqui está, então, o pró-domínio e o domínio catalítico em si. Se nós olharmos para a sequência, a estrutura primária dos pró-domínios, nós veremos que há uma região conservada caracterizada pela sequência PKMCGVT. Essa cisteína aqui, dessa sequência conservada nos pró-domínios, então, ela está envolvida, enquanto o pró-domínio está ligado ao domínio metaloprotease, isso permite com que essa cisteína se aproxime daquela região do sítio catalítico, onde está o átomo de zinco. Então, é como se essa cisteína também se adicionasse à coordenação do átomo de zinco, de forma que ele não tem a habilidade de funcionar participando da atividade catalítica. Dessa forma, então a enzima se encontra inativa e não é capaz de clivar outras proteínas. Porém, quando ocorre a proteólise aqui, na região N-terminal do domínio catalítico, então se separam fisicamente o domínio catalítico do pró-domínio. Então, essa cisteína não mais está espacialmente próxima ao sítio catalítico, é como que descobrindo, tornando o sítio catalítico, então, disponível e cataliticamente ativo e capaz de interagir com outras proteínas e causar a catálise, separando, então, clivando ligações peptídicas. Então, estão aqui o lado de cá, representando, então, a enzima ativa. Bom, por se tratarem, então, de enzimas que apresentam um átomo de zinco no sítio ativo, elas vão ser, então, inibidas por meio de agentes que removem, então, cátions divalentes da estrutura molecular, né? Então, nós temos o EDTA e o EGTA e a ortofenantrolina como agentes complexantes de metais, que são, então, capazes de inibir essas enzimas. Além daquele átomo de zinco no sítio catalítico, elas geralmente também contêm íons de cálcio enterrados em algumas regiões da molécula, e esses íons de cálcio também são importantes tanto para a estabilidade quanto para a eficiência catalítica dessas enzimas. Ao serem removidos, então, a enzima sofre e passa, então, a normalmente não mais exercer a sua atividade catalítica. Também agentes redutores do tipo ditiltritol, que reduzem pontes de sulfeto, acabam por desestruturar a estrutura tridimensional dessas proteases, e elas dependem completamente da estrutura tridimensional para a sua atividade catalítica, para
para terem o sítio catalítico, então, espacialmente, estruturalmente estável e capaz de, então, interagir com seus substratos. Então, redução de pontos de sulfeto também inibe a sua atividade proteolítica. E, de forma muito interessante, do ponto de vista evolutivo e biológico, nos venenos de muitas serpentes são encontrados os tripeptídeos com essa estrutura, com a sequência QQW e QKW, e esses peptídeos já foram demonstrados como capazes de interagir diretamente com o sítio catalítico das metaloproteinases, e dessa forma eles inibem sua atividade e, estando presentes no veneno, na glândula de veneno, também evitam a proteólise indiscriminada de outras proteínas presentes no veneno pelas metaloproteases. Essa figura é para mostrar para vocês um pouco da visão estrutural, da estrutura tridimensional dessas enzimas. A primeira delas que teve a sua estrutura determinada por Takeda e colaboradores, em 2006, foi a VAP1. E essa é uma metaloproteinase daquelas bem complexas, porque é da classe P3C, ela tem duas cadeias polipeptídicas compostas por domínio metaloproteinase, tipo desintegrina e rico em cisteínas, e isso de forma dimérica. Aqui desse lado nós temos a representação do dímero, da VAP1, e desse lado, em maior detalhe, a estrutura de um monômero. Então nós vemos que todas as outras que foram estudadas do ponto de vista estrutural depois, também apresentam a estrutura na forma de um C, em que nós temos aqui o domínio catalítico com o átomo de zinco, aqui mostrado em vermelho, seguido pelo domínio tipo desintegrina e pelo domínio rico em cisteínas. Então, dessa forma, pela disposição espacial, no caso da VAP1, então os autores sugeriram que tanto o domínio de tipo rico em cisteínas e o domínio catalítico ficam, então, virados para o mesmo plano espacial, de forma que o domínio rico em cisteínas pode, então, da mesma forma que o domínio catalítico, interagir com substratos. E esses autores também sugeriram que uma sequência que é variável no domínio rico em cisteínas, que eles chamaram de HVR, essa sequência, esse loop, na verdade, formado por essa sequência, poderia, então, dar uma certa especificidade para a interação de cada metaloprotease da classe P3 com o seu substrato. Aqui uma estrutura mais complexa, que também foi determinada pelo mesmo grupo, que é a estrutura da RVV10, uma metaloproteinase da classe P3D, que apresenta, além dos domínios catalítico, tipo desintegrina e rico em cisteínas, aquelas duas cadeias de lectina, então ligadas ao domínio rico em cisteínas. Essa estrutura também foi determinada por Takeda e colaboradores. Algumas características estruturais dos domínios desintegrina, que são um dos domínios não catalíticos das enzimas da classe P2, e os domínios tipo desintegrina e rico em cisteínas, que são os domínios não catalíticos das enzimas da classe P3. Aqui nós temos um alinhamento, então, de algumas desintegrinas, 5 sequências de domínios tipo desintegrina e rico em cisteínas, e embaixo 4 sequências de domínios desintegrinas propriamente ditos. Bom, olhando para, aqui estão marcados, sombreados a localização das cisteínas, nesses dois tipos de domínios, tanto o domínio desintegrina, quanto o tipo desintegrina, quanto rico em cisteínas, todos eles, na verdade, apresentam diversos resíduos de cisteína envolvidos em pontos de sulfeto. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que as pontes de sulfeto não são muito bem conservadas quando a gente compara o domínio tipo desintegrina e desintegrina verdadeiro. Apenas 4 pontes são conservadas entre esses dois tipos de estrutura. Uma outra coisa é que, interessante é que
nos domínios tipo desintegrina, na região correspondente à sequência RGD das desintegrinas, a qual foi atribuída a habilidade de interagir com integrinas, nesta mesma região nós temos no domínio tipo desintegrina uma sequência ECD, glutâmico, cisteína e ácido aspartico, e esta cisteína da sequência ECD é a única cisteína que faz ponte de sulfeto com um resíduo localizado no domínio rico em cisteínas. Então, existem poucas pontes de sulfeto em comum entre eles. O domínio desintegrina tem a habilidade de interagir com integrinas. O domínio rico em cisteínas também tem a habilidade de interagir com outras com integrinas, com colágenos do tipo facite, com fator de von Willebrand, que já foi demonstrado. E a sequência da região HVR, Hypervariable Region, que foi apontada por Takeda e colaboradores, aparentemente tem um papel na interação destas proteinases da classe P3 com seus alvos em células ou proteínas solúveis. Por fim, vamos olhar um pouco, pensar, discutir a respeito da caracterização das atividades biológicas dessas enzimas e como elas participam nos fenômenos do envenenamento pelas serpentes da família Viperidae. Essas figuras mostram alguns dos efeitos locais observados no envenenamento por venenos de viperídeos. Então, esses efeitos dramáticos, né, que podem ser descritos como, nós temos aqui edema, hemorragia mais ou menos séria, dependendo do envenenamento, né, da gravidade, que pode evoluir para a necrose. Então, nesse conjunto de efeitos locais, principalmente, as metaloproteinases estão envolvidas. Elas vão, pelos estudos até agora reportados na literatura, elas participam, então, nesses efeitos locais e sistêmicos, e diversos alvos celulares e plasmáticos dessas enzimas, dessas toxinas, na verdade, já foram descritos. Então, muitas delas têm um papel, aliás, um efeito, né, sobre componentes da cascata da coagulação, efeito esse proteolítico, clivando diversos componentes da cascata da coagulação de forma inespecífica ou específica por proteólise limitada, agem também sobre plaquetas, podendo levar à hemorragia, e na ação local elas já foram envolvidas, né, em diversos efeitos inflamatórios e também com certeza na geração de hemorragia local, que pode então evoluir também para a necrose. Essa tabela mostra de forma resumida algumas das atividades que já foram testadas para diversas proteases das classes P1, P2 e P3 e que são mostradas aqui como algumas delas demonstram, né, a habilidade de gerar hemorragia ou de causar ter atividade fibrinogenolítica ou atividade fibrinolítica. Algumas foram mostradas que são capazes de inibir a agregação plaquetária, outras foram simplesmente descritas como tendo atividade proteolítica sobre substratos in vitro, enquanto que outras foram ensaiadas e demonstradas com a habilidade de induzir a apoptose em cultura de células. Por fim, não posso esquecer de mencionar, como eu já disse, a atividade sobre componentes da cascata da coagulação. Algumas, então, são capazes de especificamente ativar os fatores 2 e 10 da cascata da coagulação sanguínea. In vitro, a atividade dessas metaloproteases geralmente é ensaiada sobre substratos macromoleculares, como a caseína, a gelatina, que pode ser na forma de zimografia, a atividade sobre fibrinogênio, fibrina, diversos tipos de colágeno, fibronectina, vitronectina, nidogênio, matrigel, são substratos tipicamente usados para avaliar se a atividade proteolítica dessas enzimas.
Também substratos peptídicos, de preferência fluorogênicos, né, também podem ser utilizados para avaliar a sua atividade peptidásica. De maneira geral, né, independentemente de elas clivarem proteínas ou peptídeos, essas enzimas, como outras metaloproteases, que não são aquelas de venenos de serpentes, têm uma preferência por resíduos do tipo leucina ou fenilalanina na posição P1 da ligação peptídica a ser clivada. Como eu disse, uma das atividades biológicas importantes dessas metaloproteases, que podem ser, nesse caso, da classe P1 ou da classe P3, é a habilidade de gerar hemorragia local e, algumas vezes, sistêmica. Elas fazem isso, essas metaloproteases, porque têm a habilidade de degradar componentes da membrana basal dos capilares sanguíneos, também componentes da matriz extracelular dos vasos do tecido, e também in vitro são capazes de inibir a agregação plaquetária, de forma que essas atividades em conjunto levam a uma instabilidade na hemostasia, podendo chegar à hemorragia. Nessa figura nós temos uma representação de como a atividade hemorrágica das metaloproteases de veneno pode ser avaliada, por exemplo, utilizando-se um modelo animal, que é o camundongo, a derme de camundongo. Na derme de camundongo, a gente pode avaliar de forma, ou demonstrar que essas enzimas são capazes de gerar hemorragia de forma dose dependente. Nesse exemplo aqui da HF3, que é isolada do veneno da jararaca, as doses utilizadas para se verificar a hemorragia são muito baixas, e também pode-se verificar que esse fenômeno da geração da hemorragia ocorre de maneira muito rápida. Após 5 minutos da injeção já se observa um foco hemorrágico que vai aumentando, chegando a 2 horas numa situação como essa. Então, esse tipo de modelo é usado para diversos estudos para entender se o mecanismo de geração dessa hemorragia e a relação entre a estrutura dessas enzimas e a habilidade delas de serem mais ou menos potentes na habilidade de gerar a hemorragia. Um outro grupo de enzimas interessantes, uma outra atividade muito interessante dessas enzimas, metaloproteases, que já ocorre não pela clivagem, pela degradação indiscriminada de proteínas, mas pela proteólise específica, é a atividade daquelas enzimas que têm atividade pró-coagulante. Nessa classe nós temos ativadores do fator 2, ou seja, a protrombina, e ativadores do fator 10. No caso dos ativadores do fator 2, a protrombina, Kinney classificou esses componentes de veneno em 4 classes de enzimas capazes de ativar a protrombina. Nos grupos A e B estão agrupadas metaloproteinases. Os outros grupos são compostos por serinoproteinases. Então, essas são enzimas da classe P3, né, com domínio metaloproteinase, tipo desintegrina e rico em cisteínas. No grupo A, nós temos como exemplo a hecarina, que é capaz de clivar especificamente a protrombina entre os resíduos 320 e 321, gerando a mesotrombina. E a hecarina e outros componentes do grupo A não requerem cofatores típicos da cascata da coagulação, sendo então capazes diretamente de converter a protrombina em mesotrombina. Já os componentes do grupo B, onde temos como exemplo a carinactivase, essas enzimas também são da classe P3, só que elas requerem cálcio para clivarem especificamente entre a ligação peptídica 320 e 321, gerando a mesotrombina, que eventualmente então vai ser convertida em trombina. Uma outra atividade, então, que algumas enzimas muito específicas, metaloproteinases, podem exercer é a ativação específica do fator 10 da cascata da coagulação sanguínea, convertendo o fator 10 em fator 10A, o fator 10A ativado.
Essas enzimas, então, são aquelas da classe P3D, que contém, além dos domínios metaloprotease, tipo desintegrina rico em cisteínas, também 2 domínios do tipo lectina, e que, então, são capazes de clivar o fator 10 pela proteólise limitada na ligação peptídica 194, 195, e para esta atividade, no exemplo aqui é o RVV10, que nós estamos mostrando, uma enzima isolada do veneno da Vipera russelli. Então, os autores que descreveram então essa enzima propuseram que os domínios tipo lectina são importantes para a interação da enzima com a cadeia leve do fator 10, do seu precursor, então conferindo especificidade para o RVV10 na sua atividade de proteólise específica, convertendo o fator 10 em fator 10A. Bem, eu espero que eu tenha mostrado para vocês a importância das metaloproteinases, não só do ponto de vista estrutural, sobretudo evidenciando o papel delas pelas diversas formas com que elas se apresentam nos venenos. Elas desempenham um papel muito importante na geração de complexidade do proteoma dos venenos, principalmente da família Viperidae, e também elas são um fator importante na complexidade dos efeitos locais e dos efeitos sistêmicos verificados para os venenos da família Viperidae, principalmente. Bem, é isso. Obrigada.